Boa noite a todos. Eu tenho a alegria de estar com vocês, pelo menos de vez em quando, não é? O nosso tema é duplo: fluidos perispirituais e aura. Vamos começar pelos fluidos perispirituais. Temos que falar de perispírito. Vocês já conhecem. Vocês certamente sabem que nós, seres encarnados ou desencarnados, possuímos um perispírito, um corpo de fluidos, com o qual nós nos relacionamos ao plano em que estivermos. Se nós somos desencarnados, através do nosso perispírito, nós nos relacionamos com o ambiente onde estivermos. E se estamos encarnados, fazemos essa conexão através do nosso corpo físico. Então, o perispírito serve para que o espírito possa se relacionar ao meio em que vive, encarnado ou não. Agora, os fluidos, nós vivemos envoltos em fluidos, o espírito sempre está agindo sobre fluidos, fluidos mais densos ou não. E esses fluidos nossos, quando nós absorvemos fluidos, eles fazem parte do nosso perispírito, então eles têm determinada característica, eles ficam individualizados. Aqueles fluidos são nossos, não se confundem com os de outra pessoa. Tanto assim que nos exercícios de mediunidade, nós costumamos saber pelos fluidos que espírito está se aproximando. Bom, às vezes não sabemos como ele se chama, não sabemos detalhes outros, mas percebemos a natureza do espírito pelos fluidos que ele produz. Aí a passagem da noite, né? Pelos frutos os conhecereis. Então a impressão que aqueles fluidos nos causam nos dizem qual é a natureza do espírito que está se aproximando. Então, absorvidos, assimilados pelo perispírito, estes fluidos ficam individualizados. Têm características especiais que não se confundem com as dos outros espíritos. E os fluidos circulam no perispírito como o sangue circula no nosso corpo. Porque os fluidos não estão estáticos, parados. Eles estão em movimentação. Seria assim como a linfa da vida, assim como nós temos o sangue circulando, regando todo o nosso organismo, carreando detritos, não é? Assim também nós temos os fluidos do nosso perispírito em circulação. O tipo de fluidos nossos, eles podem ter uma qualidade e uma intensidade. Às vezes nós não temos palavras para exprimir aquilo que é do plano espiritual. Nós tentamos uma comparação com coisas que conhecemos aqui na Terra. Tá? Então falamos, qualidade e intensidade dos fluidos são diferentes em cada pessoa. Estes fluidos, eles estão em circulação, mas nós também os estamos irradiando, emanando esses fluidos. E é interessante que o fluido que nós emanamos, ele não encontra obstáculo em nada. Se for uma peça de ferro, ele vai atravessar, ele vai envolver. É interessante porque não para, o fluido parou aqui porque tem uma peça de ferro, não é assim. Onde ele puder, ele vai se expandindo, ele vai atravessando, ele vai permeando, ele vai interpenetrando. Não quer dizer que ele vai ficar lá, certo? Porque ele faz parte de nós. Então nós estamos expandindo, estamos envolvendo, estamos permeando ao redor. Mas também quando nós nos afastamos, esses fluidos vão conosco, eles não ficam lá, certo? Bom, a não ser que a gente direcione, mas aí é outra coisa. A vontade nossa é que pode ampliar ou limitar a ação dos fluidos. Tanto que nas vibrações, quando a gente quer fazer vibração, né, nós intensificamos, nós vibramos, nós desejamos, nós usamos a vontade, acionamos bem o pensamento. Agora, no estado normal, esses fluidos, para o comum das pessoas,
ele é imponderável e é invisível. Nós todos estamos emanando fluidos, mas a não ser que tenhamos aí um médium vidente especial, ninguém está vendo esses fluidos, mas estamos. Assim como nós estamos irradiando calor, como nós estamos emanando o nosso hálito, tudo isso está acontecendo, mas não é tão visível ou palpável, mas está acontecendo. E esses fluidos, eles vão se revelar pelo efeito que causam. A gente não sei, estou aqui muito bem. De repente aproxima-se uma pessoa e ela está entristecida ou agoniada, ela está angustiada, e de repente eu começo a sentir, estou inquieta, não me sinto bem, porque aquela irradiação, aquela emanação da pessoa, se eu fui sensível, eu captei. Não preciso acompanhar o que aqueles fluidos estão passando. Pelo contrário, eu poderia até entender, eu acho que esta pessoa está com problemas. Então vamos vibrar beneficamente para ela, vamos ajudar em alguma coisa, não é? Não preciso ficar sofrendo e levar comigo, carreando aquela impressão triste. Depende de mim, não é? Não somos obrigados a aceitar. Agora eles disseram aqui que os sonâmbulos, ou de dupla vista, porque há pessoas que transcendem o corpo, não é? No sonambulismo, a pessoa transcende o corpo, ela está vivendo mais perispiritualmente. Por isso, nesses estados, algumas pessoas conseguem observar no encarnado ou em algum espírito que eles vejam, como são os fluidos que ele está emanando. São como feixes luminosos, como a luz elétrica difusa no espaço. Assim que eles veem, até com uma leve coloração, pareceria uma ligeira bruma, geralmente amarelada. Eu não sei se dá tempo, mas me recordei agora, um caso verídico, um jovenzinho, mas era médium ele tinha vidência. E ele estava observando a reunião que a mãe fazia lá na casa, e havia um médium que vinha e dizia que estava recebendo um espírito que era dirigente do grupo e que estava aplicando passe nas pessoas. Mas o jovenzinho viu os fluidos. Ele pôde observar os fluidos que aquele espírito emanava. E não eram fluidos bons, eram fluidos meio escuros, perturbadores. E ele avisou a mãe: mãe, esse espírito não é bom, eu estou vendo que emana dele, mas não é usual que a gente veja os fluidos. Bem, falamos de fluidos do perispírito, são chamados fluidos perispirituais porque são emanados do nosso perispírito, foram absorvidos por ele e estão sendo emanados. Agora, aura. E a gente sempre brinca um pouquinho, olha, não é áurea, porque áurea quer dizer dourada, não tem nada de dourada, aura. O que seria isso de aura? Nós vimos que o perispírito está sempre irradiando, emanando. Então ele vai formar ao redor de nós como se fosse uma aura. Aquela emanação tem esse nome. E eu trouxe aqui, como não temos o retroprojetor, mas por favor, você mostre para os companheiros o que são, por exemplo, auras. Aí nós vemos, no encarnado, vai passar devagarinho, não tem problema, vai passando, eles passam de um para outro. Isto. O que é importante é que vocês tenham uma certa definição do que é aura. Allan Kardec chamava, sabe como? Atmosfera individual. Atmosfera fluídica, individual. Nós estamos sempre envoltos nesses fluidos. Onde nós vamos, nós estamos envoltos. Então vocês vão ver aí que há um desenho ao redor da silhueta da pessoa, porque é a emanação dela constante, é a aura dessa pessoa, não é? André Luiz chama de túnica de forças eletromagnéticas, ou então hálito mental. O interessante,
há uma diferença na aura do desencarnado e na aura do encarnado. Talvez vocês já tenham matado a questão. Por quê? O desencarnado só possui perispírito, ele não possui o corpo. Então a aura dele é só da ação dele espírito sobre o seu corpo espiritual. A irradiação é só do perispírito, só da substância do perispírito. Mas o encarnado, nós, além do perispírito, nós possuímos o corpo físico. E o corpo físico também está sob a ação do espírito. E ele está emanando também. Então, a aura do encarnado, ela é a difusão dos campos energéticos que partem do perispírito, mais a irradiação das células físicas. Há uma diferença, não é? Eu coletei umas coisas interessantes. Eles dizem que cadáveres não apresentam aura, porque não há o espírito atuando. Então não apresentam aura, é só o corpo. Então não há fluido perispiritual, né? E eles dizem que pessoas em hipnose também não. Eu disse, por que será? É porque geralmente a pessoa está em desdobramento. Então o perispírito desdobrado, expandido, ele que vai apresentar a aura, mas ele não está agindo sobre o corpo. Então o corpo não apresenta a aura, não é? Pessoas desmaiadas, diz que a aura fica menos nítida. É porque não há aquela atuação forte do espírito, não é? Há um sistema de recepção, de emanar e de receber, porque a nossa aura, ela pode receber combinação com outras emanações. Depende da pessoa, situação física e espiritual, a aura na sua tonalidade, forma, luminosidade ou sensações que causa. Depende, claro. Nós o tempo inteiro estamos produzindo a nossa marca, o nosso jeito, o nosso tipo de pensamentos e sentimentos está se retratando na nossa aura. E é por isso, às vezes, que a gente esconde umas certas coisas escondidinho, mas os espíritos percebem, porque eles não estão olhando a nossa cara, eles estão observando o que emanamos. E pelo que emanamos, eles estão acostumados a deduzir o tipo de pensamento e sentimento, além de captar telepaticamente, é claro. Bom, vocês já ouviram falar daquela máquina Kirlian? Muita gente ouviu, agora já passou de moda, né? Mas houve uma época que foi uma febre, porque o pessoal achava que com aquela máquina a gente ia comprovar a realidade do espírito. Manifestação espiritual. E não foi bem assim, não é? Mas a gente sabe que nós podemos examinar a aura de uma pessoa. E para quê? Qual é a vantagem? Bisbilhotice apenas? Por que será que a gente vai querer observar a aura de uma pessoa? Às vezes nós podemos observar por nós mesmos, é um fenômeno anímico. A pessoa transcende um pouco o corpo e enxerga aquilo que for do campo fluídico, espiritual. E a aura então poderá ver. Mas às vezes é realmente uma evidência, uma ligação com o espírito, com a pessoa. Então pode ser por via mediúnica. E aquela aura que nós observamos? Vamos dizer que a gente observou e a pessoa, sabe, a aura dela não estava expandida, estava pertinho do corpo, pouca coisa. Além disso, era assim meio nublada, meio parda, não tinha brilho, não tinha colorido. E a gente diz, acho que essa pessoa não é boa coisa não, viu? Olha a aura dela. Eu estaria certa se eu tivesse feito isso? Não, por que eu não estaria certa? Pode ser o momento da pessoa, né? A aura, ela é mutável.
de acordo com certos estados da pessoa, estados emocionais, estados de saúde, certo? Então, às vezes a pessoa passou por uma grande dor, um trauma, ela está meio deprimida e você está observando a aura dela naquele momento. Ela não está no seu melhor, ela não está na vibração plena. Você não vai julgá-la espiritualmente, moralmente, pelo estado momentâneo da sua aura, certo? É um engano. Algumas pessoas, alguns médiuns videntes cometem esse engano. Taxam a pessoa por aquilo que observaram uma vez, uma oportunidade, e não sabem nem o que estava acontecendo. Então as irradiações da aura variam no aspecto, cor, amplitude, em face dos graus evolutivos, assim é verdade. Normalmente a pessoa mais evoluída, ela vai apresentar a aura mais luminosa. Por quê? Como é que acontece isso? Condecoraram a pessoa com uma aura luminosa? Por que a aura dela é luminosa? Por que a gente fala espíritos de luz? Por quê? Não acredito que vocês não vão me responder. Está todo mundo acanhado. Está todo mundo com medo. E se eu falo e não é? Se não for, a gente diz, olha, não é bem assim, é desta outra maneira, pronto. Pelo grau de evolução? Pelo grau de evolução? Sim, nós dissemos isso, que depende dos graus evolutivos. E dissemos que então alguém apresenta uma aura luminosa. Por que a aura dele é luminosa? Os pensamentos que a pessoa emana? O pensamento, o sentimento, a vibração que ela coloca. É natural nela, não é? Então a pessoa pensa, sente, age, e com isto ela não está pensando, eu quero fazer minha aura luminosa, mas o que ela faz produz um efeito luminoso. E os espíritos que já estão em certo grau, eles sempre estão irradiando maravilhosamente. Então a aura deles é luminosa, é natural, é um efeito natural. Mal comparando, só para a gente poder ter uma ideia, é como os olhos da gente. Se nós temos assim, olhos interessados, olhos amigos, o nosso olhar vai estar sempre brilhantinho. Mas se a gente tiver assim, não quero nem saber, né? Ih, que aborrecida essas coisas que tem. Como é que fica o nosso olhar? Mal comparando, é uma comparação grosseira, mas é para a gente poder entender que certos espíritos alcançaram constantemente, usualmente, uma forma de ser, de estar, de viver, que produz um efeito luminoso. Os fluidos, os seus fluidos, eles vibram num grau tal que causa luminosidade. Isso que é espírito de luz. Acredito que dá tempo ainda. No livro Voltei, que é do irmão Jacó, que em vida foi Frederico Figner, ele narra mais ou menos assim, que quando ele se viu do lado de lá, ele foi presidente da Federação Espírita Brasileira. Mas do lado de lá ele ficou muito acanhado, porque ele não tinha luz. Ele estava bem, estava assistido, tinha compreensão dos acontecimentos, não estava sofrendo, mas ele não tinha luminosidade no perispírito. E ele ficou meio acanhado, porque ele sabia por isso que ele não estava em grau melhor de vibração. Mas aconteceu que uma ocasião, diz que ele era muito inimigo dos padres, não é? E no plano espiritual, ele viu um grupo de sacerdotes, de padres, vindo na direção dele. E naturalmente, deviam ter mágoa dele, poderiam ser adversários. E ele estava sozinho, ele ficou preocupado, não é? Mas ele lembrou, ele pensou em Deus, não é? Pediu perdão a Deus e desejou o bem àquelas pessoas, não é? Aqueles espíritos que estavam vindo ao encontro dele. Ele se pôs em vibração, em oração. Então aí ele viu uma luminosidade lilazinha, bem suave, pouco
pouca, mas era uma luminosidade. Ele falou, alguém veio para me ajudar. Ele ficou contente, ele disse, chegou alguém para me ajudar, alguém que tem luz. E aí ele olhou ao redor, não havia outra pessoa, era ele que estava irradiando luz. Quer dizer, pelo tipo de pensamento, sentimento puro, verdadeiro, amoroso, ele conseguiu pela primeira vez irradiar luz no plano espiritual. Então nós vemos isso, depende do grau evolutivo, fora os estados anormais, né? Transe, condições emocionais, sensibilidade. Então o que nós vamos... algumas doenças influem na nossa aura, na estrutura dela. E também alguns hábitos que aviltam a mente ou esgotam os nervos. Então, alimentação inadequada, álcool, drogas, podem causar modificação na nossa aura. Veja como é um todo. Ser equilibrado, ser moderado na alimentação, respeitar o corpo que lhe é concedido, porque nós somos um universo. O Deus desse universo é o Espírito nosso, é o Espírito que comanda este corpo, onde muitos seres minúsculos compõem o nosso organismo e atendem ao comando nosso. Então vocês vejam, é como se Deus nos confiasse um tanto da matéria do mundo e alguns seres para nós comandarmos. Nós estamos comandando um pequeno universo, cada um de nós, não é? Aqui na kirliangrafia, às vezes havia um efeito, por exemplo, uma moeda tinha o efeito corona, aparecia a luminosidade ao redor dela. Ora, mas a moeda não tem espírito, nem aquele fluido ativo. Não, mas aí era um fenômeno diferente. Era a fuga de alta frequência e voltagem para as bordas da superfície do corpo material em que estava incidindo. E essa luminosidade não mostrava variação, colorido, como é a aura humana. A aura humana, ou de uma planta, ela é viva. Ela se manifesta em várias possibilidades. Já a da moeda é inerte. É só aquela luminosidade parou, não é? Então, cada pessoa irradiando a sua aura, ela está impregnando o ambiente à sua volta, influindo sobre quem lhe aceite a tonalidade energética. Então, vocês às vezes encontram uma pessoa e vocês às vezes até já conhecem. Aquela pessoa é baixo astral. Aquela pessoa chega perto da gente, parece que passa um mal-estar, a gente fica deprimido também. É a irradiação da pessoa, é o modo dela, o que ela pensa, o que ela sente. Não é bom, mas nós temos que ter caridade e compreensão. Naturalmente que a gente se defende. Qual é a defesa? É a gente vibrar melhor. Não é ficar aceitando o que a pessoa está mandando para nós, sem falar nada, conversando com ela, mas nós já estamos mentalizando, rogando a Deus e vibrando. É a nossa defesa, produzimos o bem e mandamos para ela, não é? Agora, tenhamos caridade, porque se aquilo que a pessoa emana nos faz sentir mal, imagine a pobre da pessoa, ela vive daquela maneira. Sempre, sempre. Já imaginaram? Não é para a gente ficar condoído? É para a gente ter compreensão, caridade. Claro que a gente às vezes não consegue superar, não consegue ficar muito perto, mas não tenhamos assim uma aversão, um desprezo. Vamos ter compreensão e compaixão da pessoa que causa essa impressão, certo? O que mais que a gente queria dizer? Essas auras, elas se entrecruzam, elas como que se misturam, mas essa mistura é aparente, porque quando um se afasta, cada um vai com a sua aura. Ela não fica emaranhada e não fica presa,
não é? Então, quando a gente está perto de uma pessoa simpática, que a gente gosta, a gente sente aquele querer bem, a gente permuta energias, ótimo, ótimo. Mas quando termina, a pessoa vai embora, a gente para cá, cada um leva a sua aura. Ah? A gente não carrega do outro. O outro não pode deixar conosco. Cada um tem que fazer a sua, certo? Mas por alguns momentos a gente permutou, a gente se abasteceu, a gente se estimulou. A gente nota isso, por exemplo, às vezes quando a gente está numa reunião mediúnica e a gente começa a sentir assim um clima bom, uma fé, amor pela humanidade, é a aproximação de um espírito que tem aquele clima. É usual nele, é o resultado de como ele pensa, sente e vive. Então nós começamos a sentir, e como é bom, a gente fica cheio de esperança, a gente fica cheio de alegria, de vontade de trabalhar, não é? Mas quando termina, que aquele espírito vai se afastando, a gente volta na sua vibração usual. Mas serviu para nós sabermos que existe amor. Porque às vezes a gente diz assim, não sei não, acho que ninguém ama ninguém. Mas quando a gente sentiu, por isso que é maravilhoso ser médium, hein? Os médiums sofrem, sentem presenças difíceis, mas sempre sentem também presenças sublimes. E sentindo essas presenças sublimes não vai esquecer mais, não é? Então a entidade se afastou com o clima dela, com a aura dela, a onda mental dela, mas nós ficamos conhecendo, nós sentimos, nós sabemos o que é um amor pela humanidade, não é? E isto nos estimula, pode ser que a gente se melhore até. Alguns espíritos são atraídos e imantados pela aura do encarnado. Nós às vezes não sabemos porque o médium diz assim, aonde eu vou, eu saio acompanhado. Se eu vou no cemitério, é terrível. Se eu vou numa festa muito movimentada também. Se eu vou em determinada casa fazer uma visita, lá venho eu acompanhado. Mudei de clima, mudei de modo de sentir. É por causa disso. Porque o médium foi feito justamente para permutar, para intermediar. E ele é como que um polo de atração. E o espírito sente. E ele fica imantado na aura do encarnado. Espíritos amigos fazem isto conosco. Quando eles querem que um espírito seja atendido, eles o ligam a nós, às vezes por dias. Ou isto acontece naturalmente pela nossa vivência, ou os espíritos amigos imantam. E nós então sentimos uma presença inquietante, não estou bem, mas deixa eu trabalhar, vou cuidando da vida. E quando chega no dia da reunião, aquele espírito então se manifesta. Ele estava ligado a nós, certo? Foi assim que os amigos espirituais conseguiram segurá-lo, porque nós imantamos com a nossa aura aquele espírito desencarnado, não é? E pudemos ajudá-lo depois. Percepção fluídica, nós já falamos, não é? Pessoas que percebem. No segundo ano, quando vocês fizeram os exercícios, lembram? Percepção de fluidos, sentir a aproximação, não é? Era tudo para a gente aprender. Como é que o espírito se aproxima, como a gente mistura o nosso com o dele, mas depois ele vai embora e nós ficamos na nossa. Por isso, mesmo espíritos difíceis, agressivos, sofredores, não precisa ter medo. Você é você, ele é ele. Você só está fazendo um serviço de intermediário, mas você não vai conservar o clima dele. Porque no começo a pessoa tem medo, né? Dá a impressão que ela vai ficar como o espírito é. Então, pela prática, nós vamos aprendendo a distinguir os espíritos pelos fluidos. Eu gostaria que vocês me dissessem, vocês que estão aqui, como é que vocês distinguem quando um fluido é bom? Palavra bom. Mas como? Na prática, o que isso quer dizer? Façam de conta que eu sou uma pessoa leiga, que eu não sei nada de espiritismo. E você falou fluidos bons. E
eu pergunto para você, que é isso de fluido bom? Como é que você sabe que um fluido é bom? Da paz, leveza. Isso! Não é? Dá vitalidade, dá um bem-estar. A pessoa se sente bem, se sente como que abastecida, vitalizada. Esse fluido é bom. Esse fluido é bom. E quando que o fluido é mau? Mal-estar, cansaço. Mal-estar, cansaço, tristeza, angústia, irritação, às vezes dá um nervosismo. Então, isto é produzido por alguém que está pensando e sentindo dessa maneira. Então, os fluidos que ele produz, produzem em nós esta sensação, não é? Muito bom. Como é então que a gente tem que fazer na vida? Nós aprendemos sobre os fluidos, sabemos fluido bom, fluido mau. E daí, o que é que nós vamos fazer? Se nós quisermos absorver os fluidos bons, o que é que a gente faz? Pensamento no bem, oração. Na mesma faixa. Esse é um espírito bom, não pensa mal de ninguém, só quer fazer o bem, ele tem confiança em Deus, ele está otimista, ele está prestativo. Então eu também vou ficar assim. Eu quero absorver esses fluidos, não é? Eu quero me impregnar deles, porque a gente se motiva para viver dessa maneira. É o ideal, é o contágio do ideal, não é? Então nós podemos sim. Agora, se forem fluidos maus, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Vibrar no bem também. Firmo o pensamento no bem, não vou ficar com receio, não vou ficar com raiva, contrário, não é? Porque senão a faixa combina muito bem. Não, nada de animosidade contra, não é? Firmar pensamento no bem e irradiar bons fluidos. Às vezes, na reunião mediúnica, não se trata de rechaçar o fluido mau, de impedir. O espírito que se aproximou realmente emana fluidos muito desagradáveis, porém, ele veio ali para ser atendido. É do plano divino que a gente possa deixar-se envolver. Então veja lá, olha, a caridade, por isso que a gente fala prestar a caridade, fazer a caridade com a mediunidade. Porque o médium, por algum tempo, ele vai estar no clima daquele espírito tão angustiado, agressivo, tão desesperado. Ele se deixa envolver. Ele não rechaça, mas ele procura manter o equilíbrio próprio e ao mesmo tempo ele procura passar fluidos bons para aquele espírito. Até que o espírito muitas vezes diz assim, que está mais aliviado. Às vezes ele mandou uma carga agressiva, você sentiu, mas você não revidou e você mandou alguma coisa boa. E acaba que ele fica aliviado e você não perdeu nada por isso. Você sai dali, inclusive, com o merecimento, com a experiência, não é? De ter feito algo de bom por alguém. Eu acredito que era isso que eu precisava falar. Já chegamos na hora? Pergunta, se houver alguma pergunta. Eu queria que a senhora abordasse um pouquinho, dona Terezinha, já que a senhora falou, né, das auras que se misturam, se intercambiam, né? Fala um pouquinho dessa questão da atuação das auras no passe. Quando nós vamos aplicar o passe, muito bem lembrado, aquele momento em que a gente estabelece o contato com a pessoa, lembram? Ali é para a gente sentir, para a gente perceber algo que seja importante para direcionar o passe. Então, nesse momento, às vezes, a gente sente um pouco da pessoa, porque a gente voluntariamente está querendo sentir a pessoa, o que ela precisa, como está. A gente não está aprofundando, mas a gente está sentindo um pouquinho, não é? Agora, depois que a gente já sentiu, sabe o que é, aí parte de nós para ele. E não vamos ficar recebendo da pessoa. Não se trata disso. Foi só tomar o contato
com a realidade da pessoa, mas agora nós vamos dar a ela o que temos de bom. Então nós vamos vibrar, doar as energias e a pessoa vai receber isto. E ela vai se sentir, ainda mais que a gente trabalha com ajuda espiritual, né? Não sozinhos, né? Então a pessoa vai se sentir aliviada, os seus fluidos se renovam, os fluidos são assim, os bons predominam sobre os maus, há uma modificação, há uma renovação no campo fluídico e aquilo causa um bem-estar à pessoa. Só que quando termina o passe, a pessoa vai ter que estar orientada para continuar pensando no bem, agindo bem, falando bem, porque senão daí a pouco ela já misturou tudo de novo. E aí a obra de santa ingrácia nossa. Ficamos sempre aplicando passe e a pessoa nunca melhora, porque faltou orientação para ela, né? O esclarecimento da atitude, de como é que funcionam os fluidos. Por isso que sempre na preleção que prepara para o passe, nós fazemos estas explicações. Agora, não temos que exigir, porque quantas vezes amigos espirituais já terão se doado para nós e nós às vezes malbaratamos tudo depois, com o nosso modo de ser. E eles não nos deixam de amar por causa disso e de nos ajudar. Então a nossa atitude como passista, nós não vamos rejeitar as pessoas, nós vamos doar. Agora na entrevista, quem está dirigindo, quem está tendo contato com as pessoas, vai procurar alertar, orientar, para que a pessoa consiga viver melhor e não dependa tanto do passe. Alguma coisa mais, sim? Dona Terezinha, sim. quando a senhora fala que as aulas elas não se entrelaçam, mas pode até ficar junto, mas depois elas se distanciam. O passe não funcionaria assim também, por exemplo? Mas o efeito já foi causado. O efeito benéfico, o alívio, o estímulo já foi. É que a pessoa não vai viver com a nossa aura. Se ela não produzir de acordo, ela não vai viver com a nossa aura. É isso que eu quis dizer. A cada um segundo suas obras, mas a doação fraterna é permitida, porque ela é temporária, ela é um estímulo, ela é um refazimento, mas ela não decide a vida da pessoa. O que vai decidir a vida da pessoa é como ela agir, como pensar, como sentir. No caso do passe, não tem só o encontro das aulas, também tem a doação de fluidos. A doação de fluidos, e com ajuda espiritual, não só nossa. Aproveitando que a gente está falando de fluidos, né? Fluidos perispirituais podem ser doados no passe? Certamente que sim, é tudo que a gente emana. Mas pelo fato da gente emanar e doar fluidos, não quer dizer que o nosso perispírito ficou menor. Certo? Não ficou menor. Talvez a comparação com a doação de sangue seja razoável, porque a gente doa o sangue e o organismo produz novamente, até com mais força. Então é dando que se recebe. Não precisamos ter medo. Mas eu doei meus fluidos. Você doou de um lado, mas recebeu do outro. Você se fez polo atrativo para o bem, não é? Não vai ficar prejudicado porque doou. Você doou porque tinha para doar. Coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. Quem doa é porque tem, quem recebe é porque precisa. Se a gente se sente cansado um dia, sem muitas forças, a gente deve evitar no caso. Se for um grande esgotamento, sim. Mas se for só um desses cansaços, a gente não deve falar de si mesmo, mas para esclarecer bem. Eu trabalhava na prefeitura, eu vinha da prefeitura para aqui para o centro, para os trabalhinhos que a gente tinha na ocasião, sem me alimentar. Eu só comia um pãozinho, depois é que eu ia para casa jantar. E eu, durante o dia, ambiente de prefeitura, eu achava até que eu estava com pressão baixa. Eu dizia, eu estou com pressão baixa. Tá? Eu vinha, fazia as tarefas, dava aulinha, atendia uma pessoa e não sei o quê. Quando terminava
terminava o serviço, eu estava lépida, eu estava ótima. Por quê? Porque os amigos espirituais se aproximavam para que a gente pudesse fazer o trabalho, atender este e aquele. Então, dando, eu recebia. Eu doava do que tinha e recebia do que precisava. Eu acho que o objetivo destas aulas é nos esclarecer e nos estimular ao bom serviço. Então, que vocês sejam muito felizes doando-se, não é? Que Deus nos abençoe a todos nessa permuta generosa. Tá bom? Obrigada, então.